Instituto Laros, 20 anos. Porque ninguém preserva o que não conhece. O projeto Biodiversidade Marinha do Estado de Santa Catarina é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório de Biodiversidade Marinha da UFSC e com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. O projeto é desenvolvido desde 2010 e nesses 4 anos apoiou 2 trabalhos de doutorado, 7 de mestrado e mais de 10 trabalhos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso de graduação. Nesses 4 anos, o projeto também fez mais de 30 expedições a campo, desde o litoral norte do estado de Santa Catarina, ao largo do município de São Francisco do Sul, até a região mais ao sul do estado, por exemplo, ao largo do município de Jaguaruna. E nessas expedições a campo foram descobertas novas espécies, bem como novos registros de outros animais marinhos, como é o caso dos cnidários, que é o grupo das águas-vivas, e dos corais. Um dos primeiros resultados do projeto Biodiversidade Marinha foi a identificação das águas-vivas que causaram acidentes no verão de 2010 para 2011. Nós pudemos diagnosticar que a principal espécie era a Olíndias sambaquiensis, que é uma espécie conhecida também como reloginho. Podendo observá-las no microscópio, nos tentáculos delas elas têm umas células urticantes. E através desses tipos de células urticantes, a gente conseguiu confirmar a identificação dessa espécie. Um dos primeiros trabalhos apoiados pelo projeto Biodiversidade Marinha do Estado de Santa Catarina foi o estudo do João Luiz Carraro, na época um aluno de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei meu trabalho em 99 com as esponjas, já se tinha o conhecimento das espécies para a Ilha do Arvoredo e ilhas do entorno, mas Florianópolis sempre foi uma grande lacuna, com uma estimativa de em torno de 15 espécies. E para o meu espanto, quando eu cheguei aqui, o número de espécies é muito maior, em torno de 45. Muitas dessas são novos registros para Santa Catarina, ou então espécies novas para a ciência. E não é que surgiram, evidentemente, novas espécies de esponja, simplesmente que ninguém tinha ainda estudado tão a fundo esse grupo importante de animais e o que foi possível através desse projeto. Um fato interessante é que as esponjas são muito grandes e facilmente encontradas pelos mergulhadores. Uma das pesquisas mais importantes realizadas pelo projeto Biodiversidade Marinha de Santa Catarina nos últimos 4 anos foi com os corais. E logo no início do projeto nós começamos a trabalhar com um grupo de corais recifais da espécie Madrastes decactis na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. O interesse de trabalho vem por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é o registro mais ao sul desse tipo de coral em todo o Oceano Atlântico. O primeiro registro dessa espécie Madrastes decactis no estado de Santa Catarina foi feita pelo Alcides Dutra do Instituto Laros no ano de 1984. E havia um banco desses corais já conhecido por alguns mergulhadores, como é o caso do Paulo Bertual de Bombinhas, mas que ainda não havia sido apropriadamente estudado aqui no estado de Santa Catarina. A partir de 2010, uma aluna de mestrado, a Kátia Capel, iniciou seus trabalhos com um grupo de corais Madrastes decactis lá na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. E o segundo resultado importante dos corais, o primeiro, claro, é que é o registro mais ao sul de corais recifais em todo o Oceano Atlântico. O segundo é que esses corais eles não estão ali crescendo só em cima do costão rochoso, como é conhecido em outros locais da costa brasileira. Eles também formam um banco de colônias livres, roladas no fundo do mar, como se fossem pequenas bolas de corais que vivem ali no substrato, em cima da areia, e são roladas por outros organismos, como é o caso, por exemplo, das bolachas do mar. Esse também é um trabalho que deixou a gente muito contente, ele teve uma boa repercussão e a Kátia Capel também teve a felicidade, de ser agraciada com o prêmio Valorização da Biodiversidade Catarinense de 2012, concedido pela FAPESC.
E uma descoberta bem interessante que foi feita também justamente durante esse trabalho com o coral nativo, Madrastes decaques, foi a descoberta do coral-sol. O coral-sol é uma espécie exótica e invasora e foi descoberta durante uma operação de mergulho recreativo pelo Paulo Bertual, pela Cecília Pacelli e também pelo Edson Faria Júnior, que atualmente faz parte do projeto Biodiversidade Marinha como aluno de mestrado. Nossa missão naquele dia era nada além de ensinar mergulho, mas como a equipe era formada por biólogos, mestrandos, a gente conhecia a fauna de coral nativa, aquela primeira impressão foi, opa, encontramos uma espécie invasora que não é daqui. E o segundo passo foi trazer para o Laboratório de Biodiversidade Marinha, onde a gente confirmou a identificação dessa espécie invasora, o coral-sol. Esse coral foi detectado pela primeira vez na década de 80 em plataformas de petróleo, inclusive numa plataforma aqui em Santa Catarina, na década de 90 em Costões Rochosos do Rio de Janeiro, mas só a partir de 2008 começou a se detectar esse coral em outros estados do Brasil, primeiramente em São Paulo, em 2012 aqui em Santa Catarina e agora também ele já foi detectado inclusive no estado da Bahia. Então, graças ao projeto Biodiversidade Marinha, nós demos apoio à identificação desse coral e auxiliamos no primeiro monitoramento dessa espécie invasora aqui no estado. E outra meta importante do projeto Biodiversidade Marinha do estado de Santa Catarina foi utilizar uma técnica de sequenciamento de DNA para auxiliar na identificação de algumas espécies aqui no litoral de Santa Catarina. A gente utilizou a sequência de DNA para identificar os zoantídeos do estado de Santa Catarina. Zoantídeo é um grupo de quinidários parente de coral, como se fosse um coral mole, e a gente comparou as sequências de DNA das amostras do estado de Santa Catarina com sequências das espécies ao longo da costa brasileira, e com isso a gente chegou na identificação da espécie como sendo Parazoanthus swift. Uma informação importante, não só obtida por esse projeto, mas por projetos anteriores também, foi que existe uma quebra, existe um fim de distribuição de alguns organismos marinhos no entorno da ilha de Santa Catarina. Eu trabalho com organismos comuns aqui na costa de Santa Catarina, mas comumente a gente chama de baba de boi, que são aquelas colônias de quinidário que a gente vai para os costões, elas são grandes e laranja, é bem fácil de observar. Elas ocorrem desde a costa da Flórida até Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina é o limite sul de distribuição desses organismos. Ele ainda é bastante abundante, por exemplo, na região da Ilha do Arvoredo, ele é pouco abundante na Ilha do Xavier e mais ao sul, na Ilha Moleques do Sul, Ilha do Coral, por exemplo, é uma espécie que já não mais ocorre. E em contraste, existem alguns organismos que são mais abundantes na região sul do estado de Santa Catarina, mas não na região mais ao norte do estado de Santa Catarina. Bom, então há algum tempo a gente já considera o litoral de Santa Catarina como sendo um local de transição, uma transição de fauna tropical, de uma fauna de águas mais quentes para uma transição para uma fauna temperada, de águas mais frias. Mas efetivamente, nunca ninguém tinha ido para campo medir essa diferença, dessa abundância desses animais ao longo do nosso litoral. Então, pela primeira vez, a gente foi para campo, tem uma medida in situ de alguns grupos marinhos desde o norte do estado de Santa Catarina até mais ao sul do estado de Santa Catarina, e juntamente com isso, a gente instalou sensores de temperatura ao longo de todo o litoral para conseguir esse dado com precisão. Passamos a ir até os 30 ou 40 metros, encontrando lugares ou ia mostrando lugares até então nunca mostrados antes. Exatamente onde ocorrem os indivíduos, a gente obteve as medidas de temperatura, então pela primeira vez a gente vai conseguir explicar com dados claros e de alta precisão como que se dá essa variação, essa possível transição de fauna ao longo de todo o litoral de Santa Catarina. Por exemplo, alguns sensores mantidos entre janeiro e junho na região das Ilhas Tamboretes, ao largo de São Francisco do Sul, foi em torno de 24 graus,
Na região do Arvoredo, essa temperatura mínima já cai na casa dos 21, 22 graus. Na Ilha do Xavier já para 18 e nas Moleques do Sul já existem temperaturas mínimas de até 17 graus, que são abaixo dessa temperatura de 18 graus que muitos organismos marinhos não conseguem tolerar. O que ficou claro para nós do projeto, apesar de algumas descobertas bem interessantes terem sido feitas nesses 4 anos, é que ainda há muito o que se fazer. Grupos inteiros de organismos praticamente não foram estudados ainda no estado de Santa Catarina. Dentre as principais metas do projeto, eu destaco, em primeiro lugar, obter novos dados sobre organismos marinhos aqui no estado de Santa Catarina. Em segundo lugar, utilizar as ferramentas, a inovação tecnológica da biologia molecular para auxiliar a identificar espécies de animais e plantas marinhas. E uma terceira meta importante é divulgar informações sobre a vida marinha de Santa Catarina para o público em geral. E para isso, o projeto está auxiliando na publicação de um guia ilustrado, que é uma atividade em conjunto de mais de 30 pesquisadores, mergulhadores e fotógrafos de Santa Catarina e de outros estados, e também através de um portal, que é um site, uma página na internet, onde estão disponibilizadas informações sobre a vida marinha de Santa Catarina.